Sou Alessandra Scartesini, instrutora de gestão de riscos da Escola de Governo, gestora de finanças e controle da Controladoria Geral do Estado de Goiás. Nessa segunda aula de hoje, do curso de Gestão de Riscos para Alta Gestão, nós vamos ver sobre o processo de gestão de riscos. Inicialmente, é interessante a gente saber o que é risco. Segundo a ISO 31000, que é o normativo adotado no estado de Goiás e recepcionado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Segundo o COSO 2, COSO de Gerenciamento de Riscos Corporativos, é um evento futuro e incerto, que caso ocorra, pode impactar negativamente o alcance dos objetivos da organização. A diferença entre a ISO e o COSO é que a ISO considera todos os efeitos, positivos e negativos. Efeito positivo, oportunidade. Efeito negativo, ameaça. Segundo a Instrução Normativa Federal 01 de 2016, que instituiu a gestão de riscos no governo federal, é a possibilidade de ocorrência de um evento que venha ter impacto no cumprimento dos objetivos. No Decreto Estadual 9.406, que instituiu o Programa de Compliance Público no Estado de Goiás, é o efeito da incerteza nos objetivos organizacionais. Então, nós vemos que todos os conceitos relacionam-se aos objetivos da organização. Por que essa nova abordagem? Tradicionalmente, a gestão pública, ela se baseia na resolução de problemas, quando eles aparecem. Trabalhamos apagando o incêndio. A gestão de riscos, ela visa estabelecer mecanismos de prevenção para mitigar a ocorrência dos riscos, diminuir os impactos das consequências ou estabelecer ações e reações aos efeitos dos mesmos. Portanto, é uma oportunidade única para o responsável pelo risco, pelo proprietário do risco, fortalecer a gestão, buscando os resultados finais esperados. A gestão de riscos é uma gestão que muda a cultura organizacional. Hoje, por vezes, trabalhamos numa gestão reativa. Quando o problema acontece, eu resolvo. Por vezes, o impacto do problema é catastrófico. Então, não tem avião que não caia, não tem prédio que não pegue fogo, não tem navio que não afunde, não tem instituição, organização que mexa com recursos financeiros que não esteja sujeita a fraudes. Portanto, a gestão de risco é uma gestão proativa, visa implantar ações de controle para evitar os riscos corporativos. A diferença da gestão reativa para a gestão proativa é o tempo de reação. Então, a reação na gestão de riscos é anterior ao evento de riscos. A gestão de riscos, ela faz parte do Programa de Compliance Público, instituído pelo Decreto 9.406, constituindo-se o eixo 4 do programa. Ela se baseia na ISO 31000 no estado de Goiás. A ISO, ela tem 3 pilares, que são os princípios, a estrutura e o processo de gestão de riscos. Portanto, a ISO descreve os princípios para caracterização de gestão de riscos eficaz e eficiente. Apresenta uma estrutura para apoiar a integração da gestão de riscos em atividades significativas e funções. E apresenta um processo de gestão de riscos envolvendo a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas. Princípios. O propósito da gestão de riscos é criar e proteger valor nas organizações. Deve ser integrada, estruturada e abrangente, personalizada de acordo com o contexto interno e externo das organizações. Inclusiva. A gestão de riscos deve ser dinâmica, porque riscos surgem, desaparecem,
Este ano, nós temos vários riscos associados à pandemia. A pandemia em gestão de riscos é um cisne negro, ou seja, um evento de risco com probabilidade rara, porém com impacto catastrófico. A gestão de riscos, ela visa a organização ter respostas, ações para a mudança nos contextos interno e externo. Melhor informação disponível. É necessário termos um histórico de informações passadas e atuais para que a gente consiga, para que a organização consiga tomar decisões futuras. Os fatores humanos e culturais devem ser levados em consideração e deve-se buscar a melhoria contínua. A estrutura da ISO 31000 é composta por 6 etapas. A primeira etapa, liderança e comprometimento. Convém que a alta gestão da organização se intere de toda a gestão de riscos. Integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria. A estrutura proposta na ISO 31000 se assemelha muito ao ciclo PDCA. Planejar, executar, controlar e agir, principalmente nessas 4 etapas da estrutura. O processo de gestão de riscos. O processo de gestão de riscos consiste em determinar o escopo inicial que a gestão de riscos vai ser implantada. Vou implantar em determinadas áreas, vou implantar na organização inteira, contextualizar a organização de acordo com as ameaças, as oportunidades, os pontos fracos e os pontos fortes, desde o contexto interno quanto o contexto externo. Definir os critérios de probabilidade, de impacto, nível de risco, apetite a risco, resposta aos riscos corporativos. O processo de gestão de avaliação de riscos inicia-se na identificação dos riscos corporativos, na análise desses riscos, na avaliação dos riscos. Após a avaliação dos riscos, nós temos os tratamentos adequados para cada risco, sempre registrando e relatando este processo, visando a melhoria contínua, comunicando e consultando as partes interessadas. Após a finalização do processo e tratamento, nós vamos ter monitoramento e análise crítica. Então, na implantação de gestão de riscos, identifica-se os riscos, analisa e avalia. Avalia-se os controles existentes, estabelece os controles, planos de ação e tratamento. Monitoramos e analisamos criticamente todo o processo e realizamos a avaliação, que é a auditoria baseada em riscos. No estado de Goiás, definiu-se 5 critérios para a consequência, com pesos de 1 a 16, indo de desprezível a catastrófico. Para o impacto, para a probabilidade, nós temos os pesos de 1 a 5, indo de probabilidade rara, com mínimas chances de acontecer, para quase certo, um evento que vai acontecer de forma inequívoca, salvo exceções. Multiplicando consequência por probabilidade, nós temos os níveis de riscos. Definiu-se 4 níveis de riscos, de baixo a extremo. Para que eu quero saber o nível de risco? O nível de risco serve para a organização dar a resposta adequada, de acordo com a tolerância ao risco. Um risco extremo é um risco inaceitável e que a ação deve ser imediata. Um risco alto só é tolerável quando o custo para as ações é extremamente desproporcional à melhoria obtida. Então, deve-se aplicar ações imediatas. Risco médio, melhora-se os controles. Risco baixo, mantém-se os controles e aceita o nível de riscos. Definidos os critérios, probabilidade, impacto, nível de risco, resposta aos riscos e tolerância aos riscos, nós vamos para a parte do tratamento. Avalia-se os controles existentes.
para aquele risco, o controle é inexistente? Não tem nenhum controle. Tem, mas ele é fraco. Tem um controle mediano, satisfatório, forte. Nós temos que ter coerência entre a efetividade dos controles e o nível de riscos. Se o nível é extremo, não posso ter um controle forte. Se o nível é extremo, provavelmente ou eu não tenho controle ou o controle é fraco. Se o nível de riscos é baixo, significa que meu controle está satisfatório ou forte. Avalie os controles existentes. Não tem controle. Nível de riscos alto, extremo. Então, eu proponho um novo controle, um projeto. Tenho controle, e esse controle é satisfatório, forte. Então, eu vou mapear a ação de controle existente, processo. Depois que eu apliquei as ações de controle necessárias para controlar os riscos identificados, eu vou monitorar tanto os eventos de riscos quanto as ações de controle. A CGE estabeleceu um monitoramento quadrimestral, obrigatório para todas as entidades, via aplicativo Smart Sheet. Mas a entidade, a organização, ela pode definir a periodicidade que melhor adequa ao monitoramento da organização. Depois do monitoramento, faz-se análise crítica de todo o processo. Vamos manter tudo o que está na gestão de riscos ou vamos propor mudanças? Isso visa a melhoria contínua. A Controladoria Geral, na atuação na terceira linha, ela vai auditar a gestão de riscos de todas as entidades, avaliando o grau de maturidade da gestão de riscos, avaliando se a estrutura da gestão de riscos está adequadamente implantada na organização, avaliando se o processo da gestão de riscos, de análise dos riscos, dos tratamentos, monitoramento e análise crítica, estão efetivamente implantados na organização. Existe registro e relato? Existe comunicação e consulta? Depois da auditoria baseada em riscos, nós temos as recomendações de auditoria, que visam a melhoria contínua. Lembramos que a gestão de riscos é iterativa, é um processo constante e deve ser sempre aprimorada. Por hoje é só.